Bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis do Instituto Federal de Brasília. Como deve ser um algoritmo? O algoritmo, como já falamos, é uma sequência ordenada, sem ambiguidade, de passos que levam à solução de um dado problema. Então, os passos que compõem o algoritmo, eles devem ser simples e sem ambiguidade, sempre obedecendo uma sequência lógica, uma cadeia lógica de passos. Os passos devem estar numa ordem minuciosamente, cuidadosamente definida, e o algoritmo ele deve ser pensado de forma a ser efetivo em resolver um dado problema em um número finito de passos. Pois ora, se termos um processo que não tem um fim, nós entraremos no que chamamos de loop, algo que vai ficar indefinidamente rodando. Então, um algoritmo ele tem que ter um início e um fim. Vamos a um exemplo simples de algoritmo. Alguém aqui gosta de pão de queijo? Eu adoro pão de queijo. Então vamos lá. Aqui nós temos um fluxograma que define passos ordenados, uma sequência lógica para se produzir um pão de queijo. Nós temos as nossas variáveis de entrada. Quais serão elas? Para se fazer um pão de queijo e estabelecer um algoritmo para isso, nós temos como variáveis o polvilho doce, 500 gramas, tempero, uma colher de sal, leite 300 ml, óleo vegetal 150 ml, ovos grandes 2, queijo Minas meia cura ralado 600 ml, ou seja, você vai ter um volume de 600 ml, eu não sei quantos gramas vai dar. Mas a partir das minhas variáveis de entrada, lembrem que um processo, para você processar um dado, você vai ter dados de entrada, você vai ter um processo e uma saída. Dentro eu colocando essas variáveis de entrada e processando esse meu algoritmo, eu vou ter como saída o quê? O pão de queijo. E como é que você vai fazer isso? Vejam como um algoritmo ele é usado em todas as áreas, em toda a sua vida. Primeiro passo, você vai pegar uma panela média, você vai pegar uma tigela. Nós temos aqui um processo concomitante. Eu vou dividir. Enquanto você coloca o polvilho na tigela, você vai colocar concomitantemente o leite, o óleo e os temperos na panela. Em seguida, você vai ter um processo que vai misturar o leite, o óleo e os temperos na panela. Em seguida, você vai aquecer a panela com leite, óleo e tempero. Enquanto não ferver, eu tenho um processo de retorno aqui. Eu tenho uma sequência de repetição aqui, ok? Eu vou sempre repetir esse processo, vou ficar verificando se ferveu. Quando levantar a fervura, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o polvilho na tigela, entra aqui, certo? E vou escaldar o polvilho com a mistura. Em seguida, eu vou mexer até desfazer as pelotinhas. Quando eu terminar esse processo, eu vou deixar esfriar. Em seguida, acrescenta os ovos depois que esfriar. Depois de acrescentar os ovos, eu vou salvar a massa, depois enrolar em bolinhos de 2 centímetros, levar ao forno e aqui eu vou ter um outro processo de decisão. Opa, peraí, e vou ficar checando. Se ele ficar dourado, eu vou remover do forno e servir. Enquanto ele não ficar dourado, eu vou o quê? Manter ele no forno. Ok, pessoal? Então, o resultado de todo esse processamento, de toda essa sequência lógica, ordenada, não ambígua, é esse aqui, ó. Percebam, o meu algoritmo para eu fazer o pão de queijo, ele teve o início e teve o fim. É necessário identificar as variáveis a serem utilizadas. Pode ser que ele tenha ou não um resultado. Por que isso? Dependendo dos meus processos em que eu faço teste das condições dentro do processo, possa ser que eu, em um determinado processo, em uma determinada decisão, eu não tenha resultado algum. Mas ele pode ter ou não resultado. E o que conseguimos com o algoritmo do pão de queijo, se você seguir todos aqueles passos, toda aquela sequência lógica ordenada, não ambígua, com processos de decisão, eu vou ter aqui o meu pão de queijo. Qual é o primeiro passo para você construir um algoritmo? O grande segredo é a abstração.
Mas afinal, o que é abstração? Abstração é ação racional que observa a realidade e coleta apenas os aspectos relevantes dentro de um determinado contexto. Para quê? Para que eu consiga produzir a minha cadeia lógica, minha sequência não ambígua. Ok, pessoal? O que devemos ter no algoritmo? Como foi falado, um algoritmo ele tem que ter início e fim. E entre o início e fim, nós teremos aí toda a sequência lógica de abstração do meu problema.